E eu vou falar para vocês hoje, a pedido da professora Cida, sobre computação quântica, que é o que eu venho trabalhando há um tempo. Eu fiz um pós-doc na Universidade de Boston. Era para trabalhar com inteligência artificial, então eu sou da física, mas tenho trabalhado com computação basicamente nos últimos 7, 8 anos. E depois eu fiz um pós-doc na UFRN e fui trabalhar com computação quântica. Na realidade, tem várias tecnologias, eu vou falar um pouquinho para vocês, relacionadas com a quântica, né? Com a física quântica. Uma delas é a computação quântica, certo? Então, eu preparei uns slides aqui, tem algumas coisas de computação quântica, tem algumas coisas de quantum machine learning, né, que é o uso de computação quântica para inteligência artificial. Eu preparei uma apresentação até rápida para ter mais tempo para perguntas, tá certo? Então, eu sou professor da UFAL, mas eu trabalho aqui é, no, é, aqui nos Emirados Árabes Unidos, no grupo de computação de quântica, dentro de um instituto de tecnologias de inovação, certo? Então, eu posso deixar o site depois para vocês darem uma olhada. Basicamente, existe um hype, né? Existe um grande interesse, né? E existe uma grande aposta que as tecnologias quânticas serão disruptivas. Algumas delas são maduras, né? Como, por exemplo, criptografia quântica. Já é algo comercial, já é algo que tem produto no mercado, vendável, com um nível de CRL, eu não sei se todo mundo sabe esse termo, que é Commercial Readiness Level, né? Se o produto está pronto para o comércio. E isso já é feito, né, em algumas áreas. A computação quântica, ela ainda está embrionária. Por quê? Porque o computador quântico ainda é de pequena capacidade. É como se hoje a gente tivesse um computador quântico, né? Não um computador quântico, mas uma calculadora quântica, tá certo? E existe um esforço ao redor do mundo. Por exemplo, essa tabela mostra aí o quanto se investe nessas tecnologias quânticas com recursos governamentais. Eu não estou falando nem de empresas, né, como a líder de mercado, que é a IBM, e outras empresas, por exemplo, a Microsoft tem sua iniciativa quântica, e várias outras, né, de Wave, eu posso falar de várias tecnologias de computação quântica, tá certo? Para vocês terem ideia, o Brasil ainda não está nesse mapa, não é surpreendente, a gente sempre fica atrás nessa corrida, né? Mas nos últimos anos a gente já vê mudança, certo? Construir o hardware quântico é muito caro. Para construir um computador quântico é caríssimo, né? A gente fala de projetos da ordem de US$ 1 bilhão. Então, muito provavelmente, essa corrida a gente já perdeu, né? O Brasil não tem como entrar mais nessa corrida, embora estejam se falando de fazer o computador quântico brasileiro como uma prova de conceito, né? Mas para usar em escala, possivelmente o nosso futuro vai ser usar os computadores quânticos, possivelmente disponível em cloud, né? Como a gente tem já na AWS. Na AWS, a gente já tem um serviço chamado Bracket, que você vai lá e acessa alguns computadores de empresas americanas, de empresas europeias, né, francesas e inglesas, e você pode usar aquela máquina para fazer alguns testes, tá? Então, existe um hype, né? Existe essa moda de falar em computação quântica. E existe o outro hype, que eu chamo de o hype do hype, que é a computação quântica aplicada à inteligência artificial, né? Bom, como não era de surpreender, né, os Estados Unidos e outros países lideram essas iniciativas. No caso americano e no caso europeu, a gente não tem só verba governamental, mas a gente também tem verba privada.
Desponta muito a Alemanha. A Alemanha é o país que mais coloca dinheiro como país em tecnologias quânticas. Eles têm em Munique, né, o Vale do Silício Quântico. Eles querem que de lá saiam as tecnologias quânticas do futuro. Eu coloquei esse gráfico aí, mas tem um pouco de matemática, mas eu vou explicar bem simples. Por que a computação quântica? Existe um indicativo de que com o computador quântico a gente consegue resolver problemas que são difíceis para o computador clássico, difíceis por exaustão de tempo, por qualidade da solução, certo? Ele nem consegue chegar na solução no tempo hábil ou nem consegue chegar em uma solução, certo? Então, a gente tem problemas que a gente chama de problemas NP completos ou problemas muito difíceis que a gente não tem acesso, a gente não consegue resolver em computador clássico e espera-se que computadores e algoritmos quânticos consigam resolver. Um problema conhecido, né, um algoritmo bem conhecido que a gente não consegue implementar, mas ele é matematicamente viável, certo? Ou seja, quando a gente tiver um computador quântico tolerante a falhas, como o nosso computador aqui, que o número de erro é muito baixo comparado com o que você está medindo, está fazendo, a gente tem um algoritmo que promete um ganho exponencial. Não sei se vocês já ouviram falar, é o algoritmo de Shor para decompor os números primos, né? Para achar todos os componentes de um número, para saber se ele é primo ou não. Tem outros algoritmos de busca, que é melhor do que qualquer outro algoritmo clássico, que é o algoritmo de Grover, que ele tem um ganho quadrado, ou seja, ele vai ser uma potência de 2 mais rápido do que qualquer algoritmo clássico. Então, assim, embora a gente não tenha implementado ainda esses algoritmos, a gente já tem provas matemáticas de que esses algoritmos funcionam, certo? Então, essa ideia de usar a mecânica quântica para resolver problemas do mundo real, ela começou com os físicos, né? Como o próprio nome pode sugerir. Então, fundamentalmente, os sistemas são quânticos, né? Um átomo, ele é quântico, né? Então, isso foi uma proposta do próprio Feynman, que é um físico famoso, que foi um físico famoso. Ele falou, por que a gente simula um sistema que é quântico com um computador clássico? Será que a gente não deveria ter uma QPU, um Quantum Process Unit? E essa ideia gerou vários desenvolvimentos. Aí teve o algoritmo de Shor, provando que é possível ter um algoritmo quântico muito mais rápido que qualquer algoritmo clássico, mas você precisaria de um computador quântico para implementar, certo? Então, essa é a ideia por trás disso tudo, né? Mas, para se ter uma noção de onde a gente está, tem uma competição aberta do Google oferecendo 5 milhões de dólares para quem provar que realmente a computação quântica tem vantagem, a tão sonhada supremacia quântica. Mostrar que existe um problema que a gente não resolve com o computador clássico e a gente resolveria com o computador quântico, certo? Então, é uma competição que está aberta, a gente está até participando dessa competição, mas, sinceramente, não com o intuito de ganhar, mas para aprender também, certo? Então, vamos lá. O que é computação quântica? Né? Então, vamos começar com a ideia do bit, né? Que é o que a gente tem nos transistores dos computadores. Né? A gente tem 0 ou 1. E esse 0 ou 1 é implementado nos transistores como corrente baixa ou corrente alta, certo? Ou a gente tem uma corrente baixa, ou seja, abaixo de um limite, e a gente chama aquilo de zero, ou a gente tem uma corrente acima daquele limite, que a gente vai chamar de 1. Né? Corrente, na realidade, é por voltagem, né? É por DDP que eles medem o 0 e o 1 do computador clássico, certo? Então, em um determinado wire, né, em um determinado caminho do seu CPU, você tem 0 ou 1, certo? Você vai ter ou baixa corrente ou alta corrente, certo? Ou baixa voltagem ou alta voltagem, você tem 0 ou 1. Então, qual é a ideia por trás do bit quântico?
né, que tem fundamento na mecânica quântica. É que, na realidade, para o computador clássico vai ter 0 ou 1, mas a mecânica quântica permite, existe uma estranheza da mecânica quântica que é permitir que seja 0 e 1, que seja uma proporção de 0 ou 1. Pode ser mais próximo do 0, pode ser mais próximo do 1, mas ele pode se superpor. Então, essa ideia a gente não tem em nenhum sistema clássico, certo? Se você olhar, a minha luz aqui no teto, ela está acesa. Eu posso apagar, ela vai estar acesa ou apagada. Ela não vai poder estar acesa e apagada, ela não vai poder ter uma mistura de acesa ou apagada, né? Mas os sistemas quânticos que ocorrem na escala do átomo, isso é interessante que se diga, porque isso não acontece em sistemas grandes, certo? Isso não acontece com objetos macroscópicos. Ele acontece no mundo subatômico, atômico e subatômico. Então, esse é o grande desafio. Como é que eu gero esses bits quânticos, que a gente chama de qubits? Né? Aí eu vou fazer uma pergunta. Você pode expressar se tem corrente ou não com uma variável binária, não é? Com um x. Você pode dizer x igual a 0 ou x igual a 1. Então, você precisa de quê? Você precisa de um número natural. Você precisa de 0, 1. Você precisa de um escalar, né? E eu meio que já respondi para vocês o que é que vai representar matematicamente um qubit. Vocês esperam que seja um escalar ou que seja um vetor? Pode responder no chat aí, pode responder mesmo. O que é que vocês acham? E vai ser um escalar ou vai ser um vetor? Vai ser um vetor, né? Não... por exclusão. Você não pode dizer que um número ele é uma coisa e outra, né? Então, ele é um vetor. E a gente tem... eu vou pular essa parte aqui, que é um pouco mais matemática, mas a gente tem uma representação de um vetor. E onde é que está a ideia? Onde é que está a ideia de que você pode ter essa superposição entre 0 e 1, certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui bem mais simples. Por exemplo, a gente tem... falar bem rápido isso aqui, a gente tem essa notação, né, que a gente chama da esfera de Bloch, que é o seguinte: você pode, com essa esfera, representar qualquer estado. Você pode representar, por exemplo, no plano XZ, qualquer combinação entre 0 e 1, certo? Você pode pegar o plano Z, você está mostrando aqui, né? Z, Y, e fazer qualquer combinação entre esse 0 e esse Y+, eu posso falar depois que estados são esses, porque é importante falar dessa representação, mas de uma forma simples. Aqui está um exemplo que eu vou explicar com um pouco mais de detalhe, porque a gente usa um vetor. Essa notação aqui é a notação da física, certo? Mas é como se você fosse um A setinha, certo? Para representar um vetor, um A chapéu, por exemplo. Aí aqui eu poderia ter, por exemplo, esse vetor, digamos, X, vou chamar de M, que é uma moeda, certo? Essa moeda M aqui é um vetor, você pode imaginar que isso aqui é um M vetorial, e isso aqui é cara ou coroa, certo? E você pode ter a soma desses vetores, por exemplo, esse 0 aqui você pode pensar que é cara, e esse aqui é coroa. E quando você escreve assim, ó, que um vetor é a combinação linear de outros dois vetores, você está dizendo o seguinte, que aquele vetor aqui, que é essa moeda, ele representa uma combinação linear, ele é uma proporção entre os dois estados. Então, isso daqui representa para a gente uma superposição de que pode estar tanto cara quanto coroa, certo? E existe uma forma de você extrair informação desse sistema, porque você precisa extrair informação. E na física, quando você tem um sistema quântico e você quer extrair informação, você mede, você faz uma interação nele. E o incrível é que ele não vai dar para você
é 0 ou 1. Ele não vai dar para você 0 e 1, melhor dizendo. Quando você fizer a medida, você transformou aquele sistema quântico no sistema clássico. Aí ele vai dizer que o bit está aceso ou apagado. Aí você faz uma medição, você interage com o sistema uma vez. Aí ele vai dar 0. Aí você repete o seu experimento. Aí ele vai dar 1. Aí você mede de novo, ele vai dar 0. Mede, dá 1. Porque aqui eu já calibrei meu sistema para metade da probabilidade tá para 0 e metade da probabilidade tá para 1. Esses coeficientes aqui que a gente chama, o quadrado dele é a probabilidade de se obter esse estado, 0. O quadrado desse termo que acompanha esse vetor é a probabilidade de você ter esse outro estado, que seria cara ou coroa 0, 1, certo? Então, se ele estiver bem calibrado, se ele for uma moeda honesta, 50% das vezes aproximadamente vai dar 0 e 50% das vezes vai dar 1, certo? Isso aqui que eu coloquei para vocês, eu não sei o quanto vocês já tiveram a oportunidade de brincar, de interagir com o SDK, né, da IBM para computação quântica, é como a gente faz esse tipo de sistema, como a gente programa esse circuito. Isso daqui, por exemplo, eu tenho essas portas aqui, a gente chama, é como se fossem as nossas portas lógicas. Muitas das vezes não vai ter um análogo com as portas clássicas. Por exemplo, você vai ter um NOT. A gente tem um NOT também, uma porta lógica que faz o papel do NOT. Que se entrar o 0, a porta X, que a gente chama, ela muda para 1. A gente tem essas portas lógicas. E tem outras portas como essa, que é a Hadamard. Que quando você entra qualquer coisa aqui, ó, como um 0, ela sai com uma combinação justa de 0 e 1, certo? Então, essa porta, ela pega esse vetor 0 e transforma numa combinação linear de 0 e 1. É uma porta Hadamard que a gente chama, tá certo? Mas aqui, ó, até você criar essa porta H, você não sabe nada. O seu sistema é quântico, existe uma superposição. Você só vai obter o 0 ou o 1, esse 0 aqui, ou esse 1 aqui, depois que você fizer o que a gente chama de uma medida. E você transformar aquele seu sistema quântico num sistema clássico, certo? Sempre que você trouxer para o nosso mundo, para o nosso intelecto, para medir para um dispositivo, vai ser algo clássico. Vai ser a corrente ou a não corrente, a corrente baixa ou a corrente alta, certo? Aí, isso é o novo paradigma, ou pelo menos um deles, de você fazer computação quântica, certo? A computação quântica é um novo paradigma de computação, certo? Então, não é como fazer exatamente uma programação voltada a objeto, uma programação imperativa, né? Ou funcional. Existe uma forma de padrão, de certo modo, não tem só essa por circuitos, né? Essa aqui a gente chama de programação por circuito, mas é a programação dominante. Ela é a mais provável da gente ter uma grande máquina de Turing quântica, sabe? E que ela possa representar qualquer tipo de sequência lógica. Tudo bem até aí, pessoal? Não, tranquilo. E esse circuito aqui, eu não espero que vocês acertem, porque não é uma pergunta fácil, eu não acertaria. Como eu falei para você, essa parte aqui, antes de você fazer essas medidas, que estão representadas aqui pelas letras Z, tá vendo aqui? Ela representa uma quantidade, né, uma combinação linear de alguns vetores, né? Então, assim, eu entro com 3 qubits no estado 0, certo? Eu aplico aquela porta Hadamard, certo? Eu falei para vocês que ela vai transformar esse 0 numa combinação justa de 0 e 1, certo? Se você tivesse só essa porta Hadamard e a medida,
e você repetisse esse experimento, metade das vezes ia ser 0, metade das vezes ia ser 1. Só que agora eu tenho outras portas que eu não falei para vocês. Essas portas aqui são portas que a gente chama de 2 qubits, porque ela atua nesse primeiro e nesse segundo, por exemplo. Essa outra porta, ela atua nesse primeiro e nesse terceiro aqui. São portas de 2 qubits. A porta de Hadamard é uma porta que ela atua em 1 qubit. Né? Isso tem grandes sutilezas. Por quê? Isso é muito fácil de fazer experimentalmente. Então, se você chegar para a IBM, ela consegue fazer isso com a margem de erro muito pequena. Com a margem de erro tão pequena quase quanto o computador clássico. Né? Esse sistema aqui, ele já consegue implementar experimentalmente muito fácil. Essas portas de 2 qubits, de 3 qubits, essas são as portas que são desafiadoras. Né? E as empresas que trabalham com computação quântica, fazendo hardware quântico, o desafio delas é fazer com que essas portas lógicas funcionem tão perto quanto possível do seu valor teórico. E o que é que ela significa, essa porta? Eu vou explicar para vocês. Ela é o não controlado. É uma porta CNOT. É o controle de NOT. Ela faz o seguinte, se o que ela chegar aqui for 0, ela muda esse daqui. Certo? Ou melhor dizendo, se chegar aqui o 0, ela não faz nada nesse segundo aqui, onde tem o mais. Se chegar o 1, ela muda. O que quer que seja. Compreenderam? Então, se aqui chegou o 0 e aqui tiver 1, ela vai mudar o 1 para o 0. Se aqui tiver 0 e aqui chegou o 0, ela não vai fazer nada. E ela faz o mesmo com essa outra aqui. Se aqui chegar um 0, ela vai vir para esse cara e não vai fazer nada. Se aqui chegar um 1, ela vem aqui onde tem o mais, nesse Q2, nesse qubit 2, e vai mudar. Certo? Tudo bem até aí? Alguém arrisca dizer o que é que esse circuito gera? O que é que a gente pode esperar na saída? Alguém arrisca? Vamos fazer um experimento mental. Então, aqui está o 0. Aí, suponha que nessa porta Hadamard, quando chegou aqui, ele chegou 0. Né? Suponha. Aí ele vai olhar para esse cara aqui e não vai fazer nada, porque aqui chegou 0. Beleza? Como aqui chegou 0 também, esse cara aqui não vai fazer nada. Então, quando você chegar aqui, você vai medir o 0, 0, 0. Certo? Vocês compreenderam esse primeiro experimento aí? É 0, 0, 0 ou 1, 1. É exatamente isso. Ela gera o que a gente chama de GHZ. Esse GHZ, ele gera, ou vai ser tudo 0 ou vai ser tudo 1, com a probabilidade de 50%. Na maioria dos experimentos, você vai ter 0, 0, 0 ou 1, 1. Certo? Pronto, isso é basicamente como a gente programa com computação quântica, é uma delas, né? Existem outras formas de programar, mas a programação dominante da maioria das empresas é a interface, essa programação com circuito. E o desafio é, como você... aqui é muito simples, você está entrando com qubits, mas no dia a dia você pode ter outros problemas. Né? Eu posso trabalhar, por exemplo, com imagens. Aí eu tenho outro desafio, transformar minha imagem em sequência de qubits para poder interagir com esse sistema. Né? E qual é o outro problema? O problema é que objetos, coisas práticas do dia a dia, é muito grande para esse computador quântico, que ele hoje é da ordem de alguns qubits, centenas de qubits, no máximo milhares de qubits. Né? Então a gente não consegue, a gente não tem ainda um grande poder de processamento com os computadores quânticos. A gente pode fazer pequenos experimentos, certo? Aí entra outra coisa, né? Como a gente usa isso nessa escala embrionária, nessa escala inicial, né? Que a gente está na infância da computação quântica, para o machine learning. Né? Então eu vou falar para vocês. Em um projeto de machine learning, talvez
a Cida pode me dizer o quanto exposição eles já tiveram a essas disciplinas? Ah, então beleza. Então, assim, eu vou explicar. No projeto de Machine Learning, né, você tem um determinado problema, um problema de classificação, por exemplo, simplificando, regressão, né, falando de Machine Learning, aprendizagem de máquina supervisionada. Você tem um problema, você quer criar uma representação, né, ou um modelo, testar se esse modelo é bom, você vai ter alguma métrica para fazer isso. Gostou da sua métrica? Já está satisfeito? Beleza, você pode encerrar. Você já achou os seus melhores parâmetros, os parâmetros dessa sua representação. Se você não gostou do seu resultado, você vai tentar melhorar esses parâmetros, né? Ou seja, melhorar a sua representação. Então, é basicamente isso um pipeline de machine learning, pelo menos de machine learning supervisionado. Você vai ter uma representação, você vai testar, se você não gostou, você vai tentar otimizar. E isso a gente faz muito bem com o computador clássico. Né? Se você pegar um LLM da vida, um GPT da vida, você vai ter bilhões de parâmetros. A empresa aqui que eu trabalho, eles têm o LLM deles que chama Falcon. O Falcon tem 30 bilhões de parâmetros. Né? O Falcon 2, eu acho que eles lançaram um com 100 bilhões de parâmetros treinados. Né? Mas, veja, a gente já faz isso muito bem. A gente não precisa de mais expressividade, a gente não precisa. Quer dizer, a gente vai trabalhar para ter mais expressividade, mas o que eu quero dizer, a computação quântica não tem como ajudar nisso aqui. A gente não tem como atacar um problema nessa escala, a gente não tem como oferecer mais parâmetros ajustáveis. Né? Beleza. Melhor parâmetro, com mais dados, você faz modelos melhores, é isso que o pessoal está fazendo. A um preço de banana, que não é verdade. Pessoal, os alarmes de incêndio aqui, eu só vou olhar se é verdade ou não. Né? Mas, em geral, é alarme falso. Já parou. Não, já parou. Aí, 90% das vezes é falso. Quando for de verdade, a gente está ferrado. Então, a computação quântica não tem como oferecer melhores modelos em larga escala. Talvez em menor escala a gente consiga, e é isso que a gente tenta fazer. Se você me der um modelo de machine learning com 50 parâmetros ajustáveis, clássico, aí eu vou fazer uma comparação justa. Eu pego eu crio um modelo de computação quântica com 50 parâmetros ajustáveis e testo esses dois. Porque é covardia eu pegar um problema no estado da arte, por exemplo, resolver o problema do eminista. Né? Se você pegar uma CNN, uma Convolution Neural Network, ou a Multilayer Perceptron, com 50 mil parâmetros, né? Eu não consigo bater isso com 50 parâmetros. Né? Então, é outra escala. O que a gente pode ajudar, né? O que, é que a computação quântica pode ajudar nos projetos de machine learning? É essa otimização. Às vezes, a gente consegue resolver problemas de otimização uma melhor e ou mais rápido. Então, o quanto machine learning pode entrar em qualquer etapa disso. O quântico pode entrar em qualquer etapa. Pode entrar na representação? Pode. Pode entrar em uma métrica nova? Você quer bolar uma métrica nova, você não quer accuracy, você não quer F1 score, você pode bolar uma métrica nova. Beleza, mas não é isso que vai mudar tanto a sua precisão. Em geral, a gente trabalha na otimização. Mas em qualquer etapa que você colocar quântico, pode ser nos seus dados, pode ser
no seu modelo, pode ser na sua métrica, aí a gente fala de Quantum Machine Learning, tá certo? Então, eu vou dar uma ideia do que é isso daí. A gente pode criar um classificador, que nem eu falei, né? Aqui é um exemplo clássico do MNIST, eu acho que vocês já viram esse banco de dados, eu acho que praticamente todo mundo já ouviu falar. Né? São dígitos, né? Que você vai ter que classificar depois, dígitos de 0 até 9, e classificar. Esses dígitos foram feitos manualmente, né? E depois a gente fez uma classificação, e a gente tem para cada figura a classe correta, né? E a gente pode fazer o que a gente chama de classificador quântico, né? E ele é variacional. Esse termo variacional não deve assustar vocês. É só que ele tem parâmetros ajustáveis. Então, ó, aqui, ó, eu preciso, por exemplo, transformar essa imagem de alguma maneira, codificar ela nos qubits. Aí a gente tem essa parte que vai codificar os seus dados, de modo com que ele possa interagir com com as outras portas, que agora eu não fixei. Nos exemplos anteriores eu fixei, né? Eu coloquei a Hadamard, já disse que ela fazia isso, coloquei a Cenote, e aqui eu posso colocar outras portas, pode ser portas de rotação, portas que envolvam só um qubit, pode ser portas que envolvam 2 qubits, certo? E eu crio um modelo, e esse modelo é livre. Eu tenho do mesmo jeito que sou livre para pensar em várias classes de modelos na computação clássica, Randall Forest, Decision Tree, rede neural, supervised vector machine, você pode usar qualquer modelo. Aqui também você está livre para criar o seu modelo. E no final, você quer medir aqui o seu sistema. E o que é que você vai fazer? Não gostou da sua resposta, ou seja, era um 0, mas ele não disse que era um 0, aí você volta e atualiza esses parâmetros. Só que atualizar esses parâmetros é muito melhor com o computador clássico. Então, a gente hoje faz uma coisa híbrida. A gente tem essa inspiração, o modelo é inspirado no quântico, mas essa otimização aqui, né, que você, em geral, quer minimizar uma função custo, né, uma função erro, ele é feito com o computador clássico. Então, via de regra, a gente tem redes neurais que a gente chama de híbridas. Isso é o que mais entrega valor hoje com a computação quântica e inteligência artificial. Então, você tem, olha, os dados de entrada, eu posso pré-processar ele, fazer feature engineering com a rede clássica, aí eu entrego isso daqui, ó, para uma parte quântica, né? Uma parte que tem uma representação, tem outras representações com portas que a gente não tem classicamente, e eu faço a minha medição. Eu ainda posso, depois de fazer a minha medição, fazer um pós-processamento com redes neurais clássicas, tudo isso para minimizar uma função custo e obter a melhor resposta para o meu problema, certo? Claro, tudo isso eu estou falando no contexto de problemas supervisionados, né? Onde a gente sabe e a gente tem labels, né? Que a gente sabe a resposta. Existem outros paradigmas para não supervisionado, para processamento de linguagem natural, para várias outras classes de aprendizagem de máquina, tá certo? Tranquilo até aí, pessoal? Tá, beleza. Bom, é, eu acredito que eu já dei uma visão geral. Eu vou caminhar para encerrar, para a gente perguntar, para vocês fazerem perguntas. Mas eu vou dizer o que é que a gente faz atualmente. Né? O que a gente precisa fazer são essas provas de conceito, e é o que a gente faz aqui. Né? E é o que a empresa aqui pressiona a gente para entregar, e é o que eles vão tentar vender, que são essas provas de conceito. Do seguinte forma, eu tenho um determinado problema de classificação, de imagem, eu tenho um problema de classificar se a pessoa está doente ou não, enfim. Eu tenho um determinado problema bem claro. Mas ele é muito grande para eu colocar no computador quântico. O que é que a gente faz aqui? A gente reduz essas features que você tem de entrada, ou seja, reduz o tamanho do seu problema inicial, para que ele caiba no clássico e no quântico, e a gente faz uma comparação
mais ou menos justa do clássico e do quântico. E a gente tenta mostrar isso aqui, ó, que quando eu deixei o problema tão pequeno para que ele caiba no computador clássico ou quântico, o quântico apresentou uma ligeira vantagem. É claro que se eu comparar com o melhor algoritmo clássico para resolver aqueles problemas, trabalhando sobre dados brutos, né, os dados não reduzidos, eu não tenho como ganhar ainda, certo? O quântico, que é essa azul aqui, a precisão dele não tem como ganhar da precisão do melhor modelo de computação clássica. E a gente faz essas provas de conceito na esperança na esperança de que quando a gente tiver um computador quântico cada vez maior, que a gente puder escalar esse problema, esse edge aqui, ó, essa superação se mantenha, certo? Então é isso basicamente o que a gente faz aqui. Então a gente trabalha procurando outros algoritmos, procurando outros modelos para resolver um problema existente com a computação quântica e tentar mostrar com uma prova de conceito, com um problema pequeno, que é possível ter, ou é pelo menos esperado ter uma vantagem quântica no futuro, certo? E isso em cada uma dessas etapas, né? E no fim das contas, machine learning é statistical learning, né? Então vocês vão ver isso nos próximos cursos aí, né? Então, ficou claro. Aí tem outras coisas que eu deixei aqui, mas a gente não precisa falar delas, é que existe classes específicas do mesmo jeito que a gente tem Random Forest, que a gente tem Decision Tree, que a gente tem suporte Vector Machine, a gente tem esses tipos de algoritmos para resolver problemas de otimização, por exemplo. A gente tem esse VQE, a gente tem esse QAOA, que são algoritmos clássicos, não clássicos, né? São algoritmos quânticos, mas são algoritmos padrão, certo? Para resolver, bom, isso aqui que não precisa mostrar, vou só falar de umas aplicações que a gente fez. Tem um artigo em português que a gente fez, que é Quantum Finance, a gente mostrou como usar esses modelos para o mercado financeiro. A ideia não é ganhar dinheiro, não é nada, é que vocês aprendam. Então, ela tem um tutorial bem detalhado do que é computação quântica, então pode ser uma boa leitura para quem tiver interesse. A gente faz uma revisão do que é computação quântica, faz uma breve revisão do que é o mercado financeiro, assim. Mas eu diria que a parte mais legal é entender o que são essas portas, qual é a formulação matemática de cada uma dessas portas, e está em português. Esse daqui é um artigo que a gente fez. No fim das contas, a gente queria mostrar como resolvia um problema de análise combinatória, né? Porque é o seguinte, esse problema de otimização combinatória, melhor dizendo, é que você quer colocar ou não uma ação no seu portfólio, na sua carteira. Aí aqui a gente selecionou 4, Braskem, Itaú, Cablin e a Vale. Você vai colocar essa ação na sua carteira ou não para ou maximizar o seu lucro ou minimizar o seu risco, né? Então, isso acaba sendo um problema binário. Você coloca ou não aquela variável, sabe? É zero. Se você chamar x1 para Braskem, aí vai ser x1 igual a zero, você não coloca Braskem. x1 igual a 1, você coloca Braskem. Qual é o problema disso? Testar todas essas combinações possíveis, ela cresce exponencialmente. Se você pegar 100 ações e você quiser tomar a combinação 2 a 2 de cada uma, ou 3 a 3, ou 4 a 4, ou 5 a 5, esse problema vira um problema muito hard de otimização combinatória. Então, esses algoritmos quânticos ajudam a achar a melhor solução, ou uma das melhores soluções, de uma maneira mais rápida, né, mais factível, certo? Isso daqui, esse em verde, é testando força bruta, né? Então, assim, eu pego vários portfólios e vou testando e vejo qual é o risco e qual é o retorno. Então, cada bolinha dessa foi um chute que eu dei aleatório e vou procurando para ver qual é a melhor solução, que ou maximiza o meu lucro, né, que é esse retorno, ou minimiza meu risco, ou eu caminho aqui para a esquerda no eixo X. Então, é uma das aplicações. Aí, essa é uma cara do que é esse modelo, né, esse QAOA que eu falei para vocês.
e de como ele oferece convergência. Então, uma coisa interessante é saber se o seu modelo está convergindo. Isso você faz com o Machine Learning clássico. Você quer saber se o seu modelo está convergindo e quando parar. Né? Eu simplesmente não coloco mais camadas na minha rede neural indefinidamente. Porque existe uma frase clássica, né, de Machine Learning. O seu modelo, em inglês talvez seja mais fácil. O seu modelo tem que ser grande. Né? Your model must be large. Seu modelo tem que ser grande, but not larger. Mas não maior do que isso. Né? Não adianta você colocar mais parâmetros, que aí você vai saturar o seu modelo. Aí você vai criar problema de overfit e tudo mais. Certo? Então, a mesma coisa a gente tem aqui. O meu modelo precisa ser grande o suficiente, mas não mais do que isso. Certo? Então, quantas camadas eu vou colocar? Aí a gente fez um estudo de quantas camadas. E a gente viu, até 20 camadas não faz sentido, né? Mais do que 20 não faz sentido, tudo mais. Então, a gente tem o pipeline, né? Como você resolve é mais ou menos da mesma forma. Então, aqui você tem várias SDKs, né? Software Development Kits para essas coisas. Então, o padrão é a IBM, ela se estabeleceu como padrão, embora a gente possa lutar ainda contra a IBM, a gente não consegue lutar mais contra a NVIDIA. Quem for fazer Deep Learning, trabalhar com GPU, então estamos condenados a trabalhar com a NVIDIA, mas ainda a gente não tem um claro vencedor com computação quântica, né? Então, o big player é a IBM, certo? Com o Qiskit, mas eu não desconsideraria o TensorFlow. A gente tem o TensorFlow Quantum, principalmente para fazer redes neurais híbridas, aquelas coisas todas. A gente tem a D-Wave, que ela fala que tem o maior e tal, mas a comunidade é um pouco cética. A Pennylane, ela é tipo um Keras, ela é tipo uma camada mais alta para você, no back-end, colocar o que você quiser rodar ali de fundo, certo? E ele é dessa Xanadu, que é uma empresa canadense, que já foi por muito tempo, se não é ainda, talvez a empresa que o pessoal mais aposta, né, para criar esse computador quântico de maior escala, certo? Aí tem outras coisas, mas não é fundamento eu dizer agora, eu só vou fazer uma provocação, é que existe evidências de que para trabalhar com linguagens naturais, a computação quântica tem a melhor representação. Então, por exemplo, na frase que, por exemplo, Alice hates Bob, por exemplo, essa construção gramatical, há evidências de que usar a computação quântica você traz mais sentido para ela. Por exemplo, você não sabe dizer se você fizer isso com a modelagem de NLP clássica, você não só consegue dizer nada a respeito de se Bob hates ou love Alice. E com a mecânica quântica você consegue fazer o caminho inverso. Tá? Então, bom, mas isso é coisa experimental, bem, bem experimental. Uma coisa só para deixar uma provocação. Quanto é essa operação aí de cima? Está em números romanos, mas é bem simples. Quanto é que dá essa resposta aí? E aí, pessoal? Alguém respondeu já? Então, 26 menos 9, né? Mas a gente 17, né? travou. A gente travou para Tem que fazer, né? responder em 17 numérico e. Não, poderia ser o 17 em romanos, né? Mas pode ser arábico também. Mas, assim, eu só quis mostrar para vocês como a representação é importante para o nosso machine learning. Por exemplo, a sequência de baixo. Qual delas é mais fácil decorar o que vocês acham? A sequência A ou a sequência B?
Alguém sabe dizer por quê? É a B, é a A, melhor dizendo, é a maior. Mas é porque ela tem uma regra, né? Essa daí é aquela conjectura de Collatz. Você começa com um número, se for ímpar, você multiplica por 3 e soma mais um. Se for par, você divide por 2. Você sabe, e você sai fazendo isso na sua sequência e ela sempre acaba em 1. Eu não sei se é uma conjectura ou se é um teorema, se alguém já provou que isso sempre acaba em 1. Mas, enfim, se você sabe a regra, você só precisa do valor inicial e da regra. E decora a sequência de qualquer tamanho. A outra é uma construção aleatória. Isso para mostrar que quando você trabalha com machine learning, com qualquer projeto de machine learning, a representação dos seus dados é muito importante. E o que eu falei anteriormente é que talvez exista uma representação dos seus dados mais natural com computação quântica, fazendo um upload dos seus dados para um computador quântico. O problema é que a gente não tem uma memória RAM quântica. A gente não tem como deixar aquilo suspenso por muito tempo. Né? Então, a gente tem outros desafios aí. Bom, é isso, pessoal. Tem umas coisas aqui de trabalhos que a gente fez, mas não interessa muito, não. É isso. Dúvidas, perguntas, professora Cida, gerencia aí. Não, a calculadora é um exagero meu, mas é porque, assim, você é uma HP daquelas que resolve o problema de cálculo e tudo mais. Mas, assim, principalmente quando você acopla, né, faz uma mistura de quântico com clássico. Tá, deixa eu vou só, que aqui é mais fácil de eu ler. Qual foi? Eu vi a pergunta aqui. Então, vamos lá. Veja, tem um laboratório aqui que eu nunca entrei, que eles fazem aqui, eles tentaram fazer o computador quântico aqui, mas assim, é uma corrida que até para eles que têm um orçamento infinito, eles já deixaram essa corrida. Então eles fazem para que a gente tenha um computador quântico aqui, mas mais para testar os nossos produtos. Por quê? O pessoal tem um SDK aqui, desenvolvido aqui, que chama Kipo, que é para concorrer, de certo modo, não para concorrer, mas ser mais um Open Office aí no mercado, e para a gente poder integrar com o nosso hardware, entendeu? Então, assim, é mais para o ponto de vista educacional e para desenvolver outras ferramentas que o pessoal mantém o desenvolvimento de hardware. Mas, assim, claro, o pessoal experimental poderia responder melhor do que eu. Mas os desafios são: o computador quântico ele trabalha na escala quântica e é muito sensível. Por exemplo, quando você cria o zero, classicamente, uma voltagem baixa, você consegue manter essa voltagem baixa por quanto tempo você quiser. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos. O sistema quântico ele é muito sensível. A gente consegue, por milissegundos, manter o zero como zero.
manter o 1 ele é muito sensível. E isso é um dos problemas. Mas o outro problema é qual é a tecnologia que eu uso, porque o pessoal não necessariamente usa a mesma tecnologia. A IBM usa a tecnologia de supercomputadores, supercondutores. Então, aí é com estados que superconduzem ou não superconduzem. O 01 é mapeado num sistema físico diferente. Outras empresas, como a Kyocera, é com átomos frios. Né? Então, eles têm um threshold para esses átomos para dizer se é 0 ou 1, certo? Aí tem átomos frios, supercondutores, tem várias tecnologias fazendo esse 0 e 1, né? Que no fim das contas vai ser o hardware que vai interagir com o seu software. Isso ninguém sabe quem vai ser o vencedor. Ninguém sabe. Então, possivelmente seja a IBM, o vencedor vai ser assim. Quem vai produzir o primeiro computador quântico com, sei lá, 1 milhão de qubits com a taxa de erro de 1%, certo? Um vencedor, claro. A gente não sabe. Então, tem o desafio da tecnologia e todos eles têm o desafio de manter essa coerência, que a gente chama, né? Manter o 0 como 0, manter o 1 como 0, entendeu? Eu respondi a primeira, né? As perspectivas estão aqui nesse gráfico que eu estava mostrando. É o roadmap da IBM. Eles ficaram de entregar, em 2023, o Condor, né? O Condor, a QPU dele, né? O processador quântico deles, com 1.121 qubits. Da última vez que eu vi, eles ainda estavam no Osprey, que é esse aqui, 433 qubits, certo? Então é muito pequenininho, né? Quantos milhões de transistores a gente não tem hoje num laptop, né? Então, mais do que isso, o erro é tão pequeno quanto eu queira no computador clássico, né? Eu posso gerar, sei lá, qualquer um número, um erro, com float erro, basicamente zero, né? Respondi aí a pergunta, falta qual? Não, veja só, existem várias vertentes, né, em trabalhar com computação quântica. Né? Tem muita gente da física, por quê? Porque na física os fundamentos, assim, os conceitos, eles acabam vindo da física, né? Mas não necessariamente. Por exemplo, no laboratório, o pessoal, engenheiro, o pessoal que desenvolve o equipo, a maioria vem da computação, né? Não necessariamente o físico precisa ser o físico. Né? Então, na realidade, todos esses caminhos, a IBM tem um caminho de certificação dela, né, que você vai fazendo as certificações. Você precisa de alguns insights de física, mas como qualquer área ali que é multidisciplinar, né? Você vai precisar, o físico vai precisar saber computação, vai precisar saber matemática, o cientista da computação vai precisar saber física, vai precisar saber matemática. Então, não é excludente, não. É uma área democrática, eu diria. Eu tenho uma dúvida sobre a computação quântica em si, né? Hoje em dia ela basicamente só tem aplicação um campo de estudo mesmo, né? Tu acha que, da tua opinião, né? O que é que tu vê sobre a área, tipo, se vai crescer para o comercial, né? Eu sei que o pessoal está muito querendo por causa da criptografia, né? Que vai resolver os problemas que a gente tem, né? De segurança, né? Então, essa visão mais pessimista, né, minha até, é com relação à computação quântica em si e com relação ao desenvolvimento do hardware, certo? Mas as outras tecnologias quânticas, existem outras tecnologias quânticas, por exemplo, a criptografia, né?
distribuição de chaves quânticas, né? Um padrão, digamos assim, inviolável, não como o RCA que a gente tem atualmente, né? Que ele é inviolável por falha, né? Por limitação computacional da gente. A gente não consegue quebrar uma chave RSA, porque a gente não tem poder computacional para isso, né? A chave é pública, via de regra, o produto de dois primos, só que a gente não consegue fatorar isso no tempo que a chave que está passando por aqui agora, eu tenha tempo de quebrar ela em alguns segundos, né? Então, se o computador quântico chegar nessa escala, você vai precisar de uma tecnologia de criptografia que não seja baseada na limitação computacional que a gente tem. Porque se a gente tiver essa limitação computacional, se a gente não tiver mais, a gente quebra todas as chaves. É por isso que muitos dos grandes players, né, são bancos. Eles estão muito interessados nisso. Ele tem muito a perder. Mas a criptografia quântica já é uma tecnologia bem madura. Essa Quantum Key Distribution, que chama QKD, ela já é bem madura, pronta para o comércio e tem empresas fazendo isso. E na parte de desenvolvimento de software, a gente já vende, né, prova de conceito. Tem empresas interessadas em ter provas de conceito, por quê? Ela se prepara para ela deixa mais ou menos o software dela preparado para quando surgir, ou se você for pessimista, um computador quântico. Ela continua os projetos dela com computação clássica, com machine learning clássico, e se prepara para o quântico, entendeu? Então, assim, existe um comércio. Essas empresas, como eu falei, IBM, AWS, elas já faturam muito vendendo essas provas de conceito, né? Da última vez que eu olhei, era 2 trilhões o mercado. Respondi aí? Respondeu sim, muito obrigado. Beleza. Tenho. Eu vou mandar para a professora Cida. Na realidade, existem vários cursos, né, gratuitos, que chama, eu não sei se vocês já viram em algumas outras áreas, são os MOOCs, Massive Open Online Courses. Então, assim, tem vários MOOC desses para computação, para o que você quiser, deep learning, computação quântica, blá, blá, blá. Eu tenho uma lista aqui com diversos desses aí, eu mando para a professora Cida, e tem uns de computação quântica, né? Mas, via de regra, tem muita coisa na IBM, o material da IBM, o documentation da IBM é muito bom, o documentation da Penny Lane é excepcional, e tudo também que tem no TensorFlow Quantum, eles têm muitos exemplos, né? E fundamentalmente tem esses outros cursos que eu posso mostrar para vocês. Tem um livro que é clássico, mas ele não é tão introdutório, que é o do Nielsen Chuang, que é um cientista da computação barra físico, mas ele é um livro que pode ser um pouco frustrante. Até a gente vai estudar ele é muito matemático, mas é um livro excepcional, né? Eu posso mandar depois para o professor assim. Tá? Para algoritmo genético, rapaz, eu eu estava com um projeto com um amigo aqui para a gente tentar. Eu adoro auto machine learning. Assim, eu sou muito fã de auto machine learning. E eu tinha até um repositório no GitHub que eu mapeava todas as ferramentas Open Office ou não de auto machine learning. Então tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar. Praticamente ela é o meu benchmark, que é o Tipot, tem o AutoKeras, tem o AutoPytorch. Eu gosto muito do Tipot e eu queria fazer uma ferramenta que simulasse o Tipot, né?
quantum teapot, alguma coisa assim. Mas não tem ainda algo que vai varrer vários modelos, vai, por exemplo, como no algoritmo genético, né? Você vai testando várias gerações, em cada gerações vários indivíduos, vai fazendo seleção natural e mutação e tudo mais, até você chegar na melhor resposta. A gente não tem nada parecido ainda com quanto. É mais braçal mesmo. Eu vou testar tal, vou testar tal, vou testar tal. Essa eu não domino tanto. Eu não sei dizer as restrições em que escala eles estão, mas uma das maiores restrições é a distância, né? Porque, via de regra, a forma de transmitir é pelo ar mesmo, tal. Então, mas eu conheço o pessoal que faz esses experimentos, assim, eu sei quem é, né? Quem domina isso é a China, né? Então, tem um cientista lá chamado Pan, agora é covardia dizer só o sobrenome, né? Mas eu posso depois dizer o nome dele completo, mas ele já fez, por exemplo, a dezenas de quilômetros uma distribuição de chave quântica, né? Já fez por satélite, ele tem orçamento infinito. Ele jogou 2 satélites da China e emaranhou partículas de um satélite para o outro e tudo mais. Eu não sei dizer qual é o nível da certa tecnologia, para falar a verdade. Mas eu sei que ela é bem avançada e já é comercial, entendeu? Então, por exemplo, a principal proposta é que se você vai ter, digamos assim, uma fonte, né, para fazer essas distribuições de chaves, é mais vantagem que ela esteja no satélite, porque fazer downlink é mais fácil do que fazer uplink. Então, por isso que o pessoal trabalha muito com satélite, né? Que se essas chaves vão ser distribuídas para varrer, por exemplo, uma área que nem da Europa, vai precisar de 3 satélites e tudo mais, a fonte tem que estar no satélite, sabe? Mas eu não sei. Eu sei que a limitação é distância, eu sei que a limitação também é fidelidade, né? É o quanto vai chegar, mas eles não sofrem a limitação de violabilidade, né? Então, se a chave chegou, ela está, digamos assim, sem nenhum intruso. Né? Então, é isso que é o forte da tecnologia. Não não é só orçamento, né? Por exemplo, da última vez que eu soube, esse pesquisador tinha 1 bilhão de orçamento de dólares. 1 bilhão de dólares é o que a gente tem no Brasil, talvez somado tudo que a CAPES e o MCTI tem, para ter uma ideia. Isso, naquele, por exemplo, porque o problema de otimização de portfólio, né, que foi um exemplo que a gente usou, ele pode ser resolvido bem, pode ser resolvido classicamente, de várias formas, né, uma das formas que a gente mostrou é usar um método conhecido como Monte Carlo, talvez o método de Metrópolis, eu acho que vocês estudam isso também na computação, né, eu acho que sim. E enfim, aí você testa várias possibilidades e vê qual é a melhor. Então, quando você exaurir várias possibilidades, você tem uma boa resposta, a princípio. O que a gente mostrou é que a computação quântica produzia uma resposta tão boa quanto o algoritmo clássico. Não foi uma comparação 100% justa, porque
eles não trabalham exatamente da mesma forma, né? Mas a gente mostrou que, para o caso de 4 ações, a gente conseguiu muito bem responder e até num tempo similar, né? O mesmo problema. E, na realidade, é fazer essa otimização, né? Quais ações eu escolho para maximizar meu lucro ou minimizar meu risco. Valeu, pessoal. E quem, assim, quiser um primeiro contato, pode começar pela IBM mesmo, os tutoriais da IBM, os tutoriais da Penlane. Eu vou mandar depois o... Você me lembra, Cida? Eu te passo, aí você passa para o pessoal. Tá, pessoal, boa tarde aí, boa sorte aí.